Estamos iniciando a gravação. Já estamos gravando, fiquem à vontade. As meninas já estão todas aqui, Luciana? Falta alguém? Falta uma, ela não vem hoje? Está sem som, seu microfone está desabilitado, professora. Oi, eu sou a Márcia, da República do Peru, e a Eduarda, eu passei mensagem para você, ela não está bem de saúde, tá? Aí ela não conseguiu. E a Giovana estava com probleminha de internet, mas conseguiu entrar. Então, vamos dar continuidade. Vamos? Vamos. Vai, Marina, faça a pergunta. Alguma mulher da sua família, cientista ou famosa, lhe inspirou a seguir seus sonhos? Cientista, não tem ninguém, né? Ninguém foi para a área científica, né? Mas eu acho muito interessante, pelo menos a história da minha família do lado materno, porque a minha avó, então, ela tem já 92 anos, ela incentivava muito a leitura e o estudo em casa. Então, ela ensinava os filhos a estudarem, a ler em casa. Então, para aquela época, era algo bem diferenciado, né? Então, sempre, inclusive, todos os meus primos, eles todos estudaram, né? Então, eu vejo a influência lá da minha avó nessa vontade de estudar que veio para os filhos e ainda se intensificou mais ainda nos netos, né? Então, todos os netos estudaram muito, né? Eu da família, tanto do lado do pai e da mãe, fui a única que estudou em escola pública, né? Em universidade pública, né? E a única que fez mestrado e doutorado, né? Então, mas todos eles estudaram, fizeram uma graduação ou um curso técnico, né? Então, eu acho muito bacana isso pelo objetivo de conhecer, né, de aprender, a vontade de estudar. E a importância que eu vejo nisso na família, no incentivo familiar que veio desde, provavelmente antes da minha avó, né, mas os relatos que eu conheço é da minha avó, e que incentivaram tanto os filhos e depois os netos, né, a estudarem. Entendi. Vai, Gi? Vai, Gi. Como foi a reação da sua família e de seus amigos ao saberem do interesse por esta carreira? Eles sempre te apoiaram? Sim, só que muitos, pelo lado da família do meu pai, que tinham menos estudo, eles achavam muito estranho eu fazer física. Por quê? Porque eles achavam que era educação física. Porque da família do meu pai, a maioria estudou só até a quarta série, que eles chamavam quarta série forte, porque no interior eles só estudavam no máximo até a quarta série, né? Então, às vezes, faziam 2 vezes a quarta série, porque queriam ter mais tempo na escola, né? Então, muitos não sabiam o que era física. Então, quando eu falei que eu ia fazer física, muitos, mas você não gosta muito de fazer esporte, né? Parece que não é muito o teu perfil, né? Aí eu tinha que explicar, não, mas não é isso, é tipo mais entender a natureza, mais a parte matemática, né? Então não foi assim que eles, não, tu não é capaz, que tu não vai fazer, mas eles confundiram aí os termos de física com educação física, né? Mas nunca teve assim um preconceito de você tem que fazer essa área, ou você não pode fazer essa área. A única, assim, que eu lembro que a minha mãe, ela não, na época que eu estava com dúvida, ela não queria que eu fizesse, minha mãe é técnica em enfermagem, ela disse que não queria que eu fosse a mesma profissão que ela, porque ela gosta muito da profissão, ama demais a profissão, mas era uma profissão muito sofrida, inclusive ela se aposentou muito nova por problemas de saúde, né, porque sem dormir, baixíssimo salário, né, e tem muitas vezes as pessoas que são tratadas, que não te tratam bem, os médicos muitas vezes não te tratam bem, os enfermeiros, né? Então tinha todo um contexto assim que ela achava muito sofrido. E também a parte de oceanografia, que era uma coisa que eu pensava em fazer, porque ela tinha muito medo de água, né? Mas então as resistências delas eram só nessas 2 profissões, mas não que ela me proibisse, mas ela tinha tinha esses 2 receios, né? De eu me prejudicar na saúde, né? Mas justamente ela tinha receio na área que ela conhecia mais, né? Então, muitas vezes os pais não querem as profissões que eles fizeram porque conhecem tantas vantagens bem quanto as desvantagens, né?
Tá bom, obrigada. De nada. Especificamente, como foi a reação dos homens da sua família? Tio, avô, ou mesmo de seu companheiro? Em relação à escolha da minha profissão, não, eu Sim. sempre tive apoio. Eu escuto vários relatos, não sei se vocês... Qual a profissão que vocês gostariam de fazer? Vocês já sabem, meninas? Eu pretendo isso. Tem ideia. Qual? Quem sabe, ou tem alguma ideia aí qual que vocês estão pensando? Eu pretendo ser médica. Uhum. Assim, é o que eu gosto, o que eu quero. Uhum. Muito legal. Eu já vou te convidar para fazer... Você está fazendo pré-vestibular? Não. Ela é aluna de 9º ano do ensino. Ela vai para o ensino médio agora. Sim. Ela é do ensino fundamental, o último ano do ensino fundamental. E vai para o ensino médio. Mas já tem que começar a estudar bastante, né, Gi? Sim. E medicina é bem concorrido, né? E você, Marina, já sabe o que pretende fazer? Mais ou menos, eu tenho uma ideia. Design, gráfico, arquitetura. E quando vocês falam, assim, os objetivos, alguém de vocês tem algum tipo de restrição? Alguém fala assim, não faça medicina? Ou não faça design? Não. Não. É porque, pelo menos, medicina tem... Minha família sempre me Que apoia. nunca existe alguém que vai falar, não faça medicina, né? Não sei, será que deve ter, né? Porque tem esse status, né? Mas em relação a mim, nunca tive você não vai fazer alguma coisa. Eu acho isso bem bacana, porque enquanto eu estava fazendo doutorado, tinha relatos de colegas meus que, por exemplo, foram fazer física e eles contavam a pressão familiar para não fazer, sabe? Então, até um dos meus colegas, eu achei muito interessante, quando ele terminou o doutorado, no dia que defendeu a tese, ele tinha uma faixa. E ele abriu assim, que a mãe estava na banca, né, a família, e estava escrito assim na faixa: mãe, agora eu sou doutor. Porque ele falou que a pressão para fazer medicina foi muito forte, né? Então, quando ele foi fazer física, foi uma decepção, assim, familiar, né? Mas, para mim, é algo muito fora da minha realidade. Eu nunca vi isso na minha família e nem sofri nenhum tipo de pressão em relação à escolha de profissão. Tá bom, obrigada. Tá, você falou da sua família e tal, que eles sempre te apoiaram, mas e as pessoas de fora? Teve alguém que te julgou, falou que você não ia conseguir? Não. Ainda bem, eu acho que fui uma pessoa bem sortuda, assim, pelos relatos, né? Nunca me disseram assim, tu não vai conseguir fazer, ou vai ser muito difícil, ou algo nesse sentido, sabe? Porque acho que a maioria nem sabia exatamente o que era física, tá? Então, não teve isso de, você não vai conseguir, não. Mas eu percebo, assim, que é cultural do meu ambiente não ter esse tipo de pressão, de frase, né? Você não vai conseguir, você não pode, você não consegue, né? E acho que isso ajuda bastante, né? Até a gente meio no inconsciente a fazer as coisas, porque a gente sempre pode, né? Sempre é possível fazer. E eu acho que uma das coisas que me trouxe um benefício muito grande na física é nunca desistir, né? Então, eu tenho muita dificuldade em desistir das coisas, porque eu sempre acho, deve ter algum jeito, né? Vamos tentar achar uma solução, como ocorre na física, né? Tem muitos problemas, a gente sempre vai tentando achar as soluções para os problemas que vão aparecendo, isso na física como na vida também. Que bom. Chegamos no fim do primeiro bloco e agora a gente vai para o segundo bloco falar sobre a faculdade, como foi o período da sua faculdade. Elas vão fazer perguntas também. Minha vez. Quais foram os principais assuntos que você estudou na faculdade? Os principais assuntos? Isso. Sim. Então, na faculdade, eu tive, então, aulas de física, da parte de astronomia, né, na parte de física experimental e física teórica. E eu tive também muita oportunidade, né, de, durante toda a graduação, eu conseguir bolsa
Então, as bolsas eu trabalhava no laboratório de física, eu dava aula de monitoria, eu fazia parte do ciência itinerante, então levava a ciência para as escolas de Chapecó, que na época eu morava em Chapecó, e da região. Então, eu acho que a gente consegue aprender muito em sala, mas a gente consegue aprender muito mais, ou de maneira muito mais efetiva, através de projetos, né? Então, isso que eu acho bacana, tanto nas escolas quanto nas universidades, a gente ter projetos, e quando tem projetos, ou seja, tem oportunidade, a gente conseguir se envolver neles e realmente participar, que é uma forma de aprender e estar se envolvendo também em projetos, e isso enriquece demais a vida da gente, tanto profissional quanto privada, né? Particular. Giovana, Obrigada. Tá. Alguma coisa que você teve que aprender na faculdade fez você querer desistir? Eu acho que o primeiro baque é o que a gente tem mais, é mais difícil de esquecer, né? Então, o meu maior, assim, nossa, que eu nunca vou esquecer, foi em 2 momentos, né? Quando eu entrei na graduação, cálculo 2, então eu quase reprovei, nunca tinha reprovado na minha vida, né? Então, nossa, peguei exame, assim, nossa, para mim foi o fim, assim. Sentei, estudei um monte. Aí eu lembro que eu estava muito preocupada, né, que não queria reprovar. E daí a mãe disse, não, eu sei que você se esforça, né? E a gente sempre tinha uma cobrança muito grande em casa de estudo e de trabalho, né? Então, aquilo da mãe dizer, não, sei que você se esforça, não tem problema se você reprovar, porque eu sei que não é por falta de esforço. Então, me deu uma aliviada, assim, eu acabei conseguindo passar, né? Então, para mim foi muito difícil, porque a gente se preocupa muito com essa questão de reprovação, né? A gente deveria se preocupar mais com o quanto está aprendendo. Mas eu tinha muito essa preocupação, acho, por ter sido a minha primeira vez. A primeira vez que peguei exame, a primeira vez que quase reprovei, né? E durante o mestrado também, eu estava fazendo uma disciplina de eletromagnetismo, né? Então, nossa, era terrível, assim, até muito difícil, muito difícil. E eu também peguei exame, né? E eu lembro que tinha que chegar na sala do professor, e o professor corrigia, falava com você sobre a tua prova, né? E ele não me mostrava a prova. Então, eu não sabia se tinha passado ou reprovado, meu Deus. E daí ele falava sobre cada uma das questões, não sei o quê. Aí eu fiquei extremamente nervosa, né? Porque não que eu pensei em desistir, eu achei que eu não ia dar conta. E foi nesse momento que foi muito, muito importante, assim, a parceria de colegas, né? De amigos e pessoas que estudavam comigo. Porque eu cheguei assim, não consigo aprender, não, acho que não é para mim, né? Não sei, não. Mas como eu falei, eu nunca pensei em desistir, porque eu tenho muita dificuldade em desistir, né? Não sei o quanto que isso é bom. Mas aí eu falei aí eu fui, aí esses meus colegas, que eram maravilhosos durante o mestrado, me ensinaram, passaram o final de semana comigo, me ajudando, né? Então sem eles, com certeza, eu consegui me formar por eles, muito por eles, pela minha família, pelo grupo de amigos que me apoiaram, e poderia até ter conseguido sozinha, o que eu acredito que ninguém consegue nada sozinho, né? Então, mas daí teria sido muito mais difícil. Então, é muito importante a gente manter próximo da gente quem nos quer bem e nos ajuda, né? E tanto nos ambientes bons, nos momentos bons, né? Quanto nos momentos de dificuldade. Então, acho que é muito importante isso, né? A gente saber que a gente não sabe tudo e que a gente precisa dos outros e não precisa ter vergonha de pedir, né? Que a gente pode contar e precisa contar com os outros. E a mesma coisa a gente, né? Quando a gente sabe, vamos ajudar os outros também. É bem importante mesmo. Terminou esse bloco, não foi, Marina? Oi, professora. Agora é o bloco da... Esse bloco nós terminamos, né? Perdendo. Já... Vamos iniciar, então, agora sobre curiosidades no ambiente de trabalho, situações que possam ter passado.
como você foi recebida pelos homens nos seus primeiros empregos? Deixa eu ver, os primeiros empregos. Nossa, eu não, assim, no trabalho, eu acho que, como uma das palestrantes estava falando antes, eles me viam como guri, sabe? Tipo, a gente saía juntos, fazer as coisas juntos, né? Eu gostava demais, mas eles ainda cuidavam muito de mim, né? Ah, não vai sair sozinho, tipo, não vai na rua sozinha de noite, sabe? Então tinha todo esse cuidado, né? Mas eu não tive, assim, diferenciação, só em relação a mais esse cuidado, que infelizmente o mundo é bem violento, né? E quanto às mulheres, então, também é bem complicado. Então, em relação aos meninos, eu só tenho que agradecer, né? Porque as pessoas, os meninos que eu conheci, pelo contrário, eles sempre me apoiaram, acreditaram em mim, né? Então, eu tive muita sorte, assim, pelo relato que eu escuto de outras pessoas, eu não tive esse tipo de ambiente hostil, né? Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com guris, né? Talvez eu conheço mais, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Então, tenho mais esse ambiente talvez mais masculino desde que eu nasci, né? Então, eu não tive problemas, eu tive muita, muita sorte de ter homens que me incentivaram e que não tiveram nenhum tipo de preconceito por eu ser mulher. E vocês sentiram algum tipo de preconceito já hoje em dia por vocês serem mulher? Comigo não, tipo, na escola não. Uhum. Na escola não, só alguns comentários desnecessários, mas... Tem bastante, sempre... assim, parece essa necessidade que eu até falei um pouco na palestra, que quando eu morava na roça, a gente sempre cumprimentava as pessoas, né? Então, oi, tudo bem, né? Mesmo para pessoas desconhecidas. E se você não fizesse isso, você era o snob, né? Então, é uma cultura mais de interior. Agora, quando eu fui para cidade maior ou para a cidade, quando eu cumprimentava, inclusive homens que passavam na rua, né? Oi, tudo bem, né? Eles já achavam que eu estava cantando eles, sei lá. Então, parece uma situação muito difícil, porque hoje em dia nem olho para homens que passam ou não cumprimento quando cumprimentam, sabe? Eu fiquei meio arredia, sabe? Em relação a homens, porque tinha isso. Vou cumprimentar e já acham que é outra coisa, ou se cumprimenta, ou até no ônibus, né? Eu gosto muito de sentar no ônibus e fico conversando com as pessoas que sentam ao lado. E hoje em dia eu tenho muito receio disso, porque eu tinha muito esse hábito de ficar conversando, né? A pessoa puxa papo, dava corda, né? Ou eu mesma puxava assunto, e eu vi que isso nem sempre era positivo. Porque tem muitas fortes essa cultura de que o homem só vai conversar com homem, com mulher isso é para outras coisas, que não é só para bater um papo, né? E isso eu tive que, depois que eu saí mais do interior, eu tive que aprender, ou não sei o quanto que foi bom, né? Mas isso eu acho muito negativo. Ou, por exemplo, de cultura de... Algumas culturas que, como você tem um amigo homem? Não pode, né? Tu não pode sair com um homem. E isso, para mim, é muito chato. Odeio, sabe? Dessa desconfiança. Depende muito do lugar, né? Mas tinha algumas situações, assim... Por exemplo, estou falando com um aluno no celular ou com um professor e, quem é esse, né? E que guri que é esse, né? Ainda bem que não do meu ambiente familiar, mas eu me incomodo, eu tenho muito problema com esse tipo de situação. Porque por que eu não posso ter um amigo homem, né? Por que eu não posso falar bem de homens, né? Esse homem, esse professor é maravilhoso, né? Ele faz isso, isso, isso. Por que eu não posso expressar minha admiração? E por que eu não posso ir num evento com homens, tá? Então, isso eu tenho muita dificuldade, eu acho que as pessoas não podem aceitar ser controlado desse jeito. Por que não pode, né? Porque relação entre homens e mulheres pode sim ser ter amizade, pode sim ir num evento só com homens, ou eu posso realmente só andar com mulher, e por que eu não posso fazer outra coisa escondida, então, né? Então, acho que isso tem que se desmistificar. Tem amizade entre homens e mulheres, né? Que tem amigas minhas que passaram muitos problemas com isso, né?
Que eu vou num evento, como é a área mais masculina, só tem homens. Então, por exemplo, o namorado não deixa, né? Ou o marido não deixa. Né? Isso não pode, isso daí tem que ser trabalhado, que não é assim. Né? Que pode sim ter relações de amizade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, ou no trabalho, ou nas amizades também, né? Então, acho que nesse sentido, o único que eu vi, assim, realmente, é isso, mas que é mais cultural, né? Não é muito da profissão que eu escolhi, nem do trabalho que eu escolhi. Não tive esse tipo, e nem familiar, né? Não tive esse tipo de relações nesses outros ambientes. Verdade. Professora, só uma coisa que eu fiquei confusa agora. Eu acho que ela respondeu todas as perguntas praticamente. Então, qual pergunta que eu posso fazer? Vai para 20. 20, tá bom. Isso. Você já recebeu um salário menor que de um homem, mesmo exercendo a mesma função? Não que eu saiba, né? Então, porque, por exemplo, eu inicialmente, na graduação, eu trabalhei só como estagiária. Então, estágio é valor base para todo mundo, né? Aí eu trabalhei como diarista um tempo. Então, também, eu acho que, né, também é um valor base. Trabalhei no escritório de inglês, então, por um tempo. E no escritório eu era secretária numa construtora. Então, eu imagino que nesses dois ambientes também é um valor padrão, e não era um ambiente grande, né? Então, é só eu de secretária. Então, é difícil comparar com os outros salários, porque eram outras profissões, né? Depois que eu me formei, então, eu passei num concurso em recursos humanos na Prefeitura Municipal de Chapecó. Então, era valor de concurso, né? Então, também não tem diferença entre salários de homens e de mulheres. Aí, eu trabalhei um ano no Senac, também com carteira assinada, e também tem salário base. Então, não tem uma diferenciação entre salários de homens e de mulheres. Aí, eu passei no mestrado e no doutorado, no qual eu ganhava bolsa. E a bolsa também é padrão, o valor é padrão para homens e mulheres, né? Quando eu terminei o doutorado, eu comecei a trabalhar em 4 lugares. Então, foi um ano bem animado, né? Então, eu trabalhava em 4 lugares, em 2 municípios diferentes. Então, nossa, eu trabalhava muito, assim, era 60 horas, inclusive no sábado, né? Então, era bem puxado. E, ao mesmo tempo, eu estava estudando para concurso, né? Que eu queria ser professora em universidade pública, ou Instituto Federal. Então, foi um ano bem puxado, sim, mas eu gosto dessa agitação, né? Então, eu trabalhava na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Realeza, dando aula, aí trabalhava na UNO Chapecó, dando aula, trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, orientando, e trabalhava como orientadora de estágio. Então, eu trabalhava em 4 lugares, assim, bastante trabalho, mas também são trabalhos que têm salário base para todo mundo. Até hoje eu não consigo visualizar como, talvez pela minha experiência, né? Como que eles chegam assim, você vai trabalhar na mesma função e vai ganhar menos. Né? Eu não consigo ver, você é mulher, então tu vai ganhar menos, sabe? Eu não consigo, talvez seja algo mais velado. Eu nunca ouvi falar de uma experiência agora mais recente. Mas, quando a minha mãe casou com meu pai, então meu pai ele tinha 4ª série, né? E minha mãe ela tinha técnica em enfermagem. Portanto, minha mãe ganhava muito melhor do que meu pai. Então, eles chegaram na época, claro, faz quase 40 anos, e perguntaram para o meu pai se queriam que abaixasse o salário da mãe. Porque perguntaram se ele não se sentia mal dela ganhar mais do que ele. E meu pai, eu acho que já era mais mente aberta, né? Ainda bem. Eu disse, não, eu quero que ela ganhe cada vez mais, né? Então, porque ajudava na família também, né? Então, teve esse relato, mas um bom tempo atrás. Eu mesma não tive esse problema de diferenciação financeira por ser mulher.
Marina? Eu vou fazer a 22, que a 21 já respondeu. Uhum. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho, assim, ou mesmo na faculdade? Assédio? Não, nunca tive, assim, assédio por eu ser mulher, assim. Já vi vários relatos, né, de, não pode usar saia, ou coisas assim. Até hoje, como eu trabalho com meninas, eu tenho muita dificuldade, porque eu sou extremamente contra, você não pode usar saia ou não pode usar calção curto, né? Por que não? Só que, quando eu trabalho com futuras professoras, se eu deixo elas irem assim, os meninos ficam loucos na escola. E como que trabalha isso? Porque eu sou contra de dizer para as futuras professoras, não, você vai ter que ir com um jaleco, você vai ter que ir com quase uma burca, sabe? Porque os meninos não sabem se comportar, né? Só que como trabalhar com isso se é cultural? E daí as meninas chegam na escola, se não for totalmente cobertas, elas não conseguem dar aula, sabe? Então, a gente, por mais que eu seja completamente contra dizer, meninas vão ter que se vestir dessa forma, mas, ao mesmo tempo, quando elas chegam na escola, elas não conseguem dar aula, né? Então, é preciso trabalhar muito na formação dos meninos, né? Por que não pode usar um calção que não consegue nem prestar atenção na aula, né? O que está acontecendo ali, né? Então, tem que trabalhar mais com os meninos, mas, de modo imediato, a gente não consegue fazer nada, né? Porque senão elas não conseguem dar aula, né? Porque eu trabalho com formação de professores, né? Na licenciatura. Então, eu mesma não passei por esse tipo de problema, mas eu tenho problemas agora para como orientar esses que vão ser futuras professoras. A Viviane, durante a live, né, ela falou dos termos interrupting, né, que é quando algum homem fica interrompendo a sua fala, né, desnecessariamente. Falou também do mansplain, que é o homem que fica querendo explicar o óbvio, como se nós, mulheres, né, não fôssemos capazes de entender. E o brow-peeling, que é quando um homem se apropria da mesma ideia já expressa para uma mulher, a fim de levar os créditos por ela. Você acabou de falar, ele vai lá e repete a mesma coisa para dizer que ele que deu a última palavra. Você já passou por alguma dessas situações? Também não me recordo de ter passado, ainda bem, né? Mas... porque é tão desagradável, né? A gente até conversando já em outros episódios, a gente viu que às vezes até mulheres mesmo acabam fazendo, né? Tem gente que quer aparecer mais que o outro, ser mais que o outro, e é muito desagradável, seja tanto homem ou até mesmo de uma pessoa do mesmo sexo. São atitudes muito, muito chatas, né? Que não agradam. Sim. Marina, né? Não, Giovana. Então, calma aí. Quando você estava na faculdade, questão das coisas de casa, tipo, arrumar casa, essas coisas, você tinha ajuda da família ou ficava tudo sobre sua responsabilidade? Ao longo da faculdade, eu tinha inclusive quando eu era pequena, eu tinha muitas responsabilidades, né? Então, eu tenho um irmão que tem 13 anos de diferença, então eu cuidava muito dele desde que ele nasceu, porque minha mãe tinha 2 empregos e ainda trabalhava na roça, né? Então, era muito puxado, então a gente ajudava muito na roça, ajudava muito nos afazeres de casa e ajudava a cuidar desse meu irmão. Mas ele é bem, assim, eu acho que eu eduquei bem nessa parte, porque ele faz comida, ele ajuda a limpar a casa, ele ajuda a consertar, sabe? Então, ele é bem, assim, de ajudar, né? Ajudar não, a gente não pode chamar de ajudar, né? Porque é dividir as tarefas, ele divide bem as tarefas, né? E meu pai, ele tinha mais... hoje ele ajuda bastante, assim, ajuda não, que termo ruim, né? Que a gente não consegue largar. Não é ajudar, né? Ele divide bem as tarefas com a minha mãe, mas no começo tinha um pouco mais essa divisão, né?
de homem fazer mais uma coisa e mulher fazer mais outra, mas é uma coisa que a gente está, ao longo do tempo, superando, né? Espero que em breve a gente supere e as próximas gerações já não tenham mais tanta diferença. E isso não é só os homens, né? Desculpa, não é só as mulheres. A gente também, né? Tem que aprender a trocar um pneu, né? A gente tem que aprender a consertar algumas coisas dentro de casa, né? Então, essas coisas não é só os homens que precisam aprender a fazer uma comida, aprender a lavar louça, aprender a fazer as coisas dentro de casa. A gente também precisa aprender para não ficar só essa obrigação dos homens fazerem tudo dentro de casa, né? Pintar uma parede, né? Que esse final de semana a gente pintou aqui em casa. Então, algumas coisas assim que a gente precisa também não ficar só a gente querer dividir as tarefas que tradicionalmente são femininas, mas o contrário também. Marina? Minha vez. Essas atividades estão impactando seu trabalho remoto durante a pandemia? O que está impactando é que a gente tinha muito o hábito aqui em casa de fazer as refeições no RU, que é o restaurante universitário. E agora a gente tem que fazer comida em casa, né? Então, não que fique mais sobrecarregado para uma pessoa só, né? Então, a gente tenta dividir, pelo menos, um vai no mercado, ou um conserta uma coisa, outro faz almoço, outro lava a louça, né? Então, a gente tenta dividir, mas essas atividades realmente aumentaram bastante, né? Mas para todo mundo aqui em casa, porque a gente tinha esse outro hábito, né, de não comer tanto em casa, e agora a gente tem que fazer mais as refeições em casa, dar o trabalho para fazer, para depois limpar, né? Então, acabou aumentando e impactando realmente o trabalho, né? Muitas vezes às vezes a gente tem coisa aqui para fazer manhã, tarde, noite, e a gente pede marmita, né? Mas, em geral, a gente está tentando fazer mais a alimentação em casa e gasta muito tempo, né? A gente utiliza muito tempo nos afazeres domésticos por dia. Mesmo dividindo. Verdade. Trabalho de casa não tem fim, né? Está sempre ali presente. É muito melhor trabalhar em 2 municípios, em 4 empregos, do que ficar... Eu acho, né? Mas também. A gente gosta muito do trabalho em casa, né? Mas não é o meu perfil, assim, eu gosto mais de trabalhar fora mesmo. Ainda bem que eu consegui ter uma profissão, para não precisar ficar só em casa. Gi, agora? Qual a parte mais importante de... Oi. Antes de você fazer a pergunta, vamos fazer aquela captura de tela, todo mundo sorrindo aqui, para registrar esse momento? Lá? Pode? 2, 3 e... Aí, obrigada, menina. Ficamos lindas? Sim. Então tá bom. Claro. Posso fazer a pergunta? Sim. Tá. Qual a parte mais gratificante de exercer a sua profissão? Acho que a parte... Pelo menos, eu não sei se vocês, meninas, mas vocês às vezes sentem assim, um vazio existencial, procurando algo assim para fazer sentido para a vida, alguma coisa assim nesse sentido? Desculpa, não sei se é para eu fazer pergunta para elas, mas eu estou enchendo as perguntas. Vocês sentem isso ou não? Qual foi a pergunta? Assim, se vocês assim, sentem tipo um vazio existencial, procuram algo para fazer sentido para a vida... não sei, vocês têm esse tipo de sentimento? Às vezes um vazio? Sim, às vezes. Sim, às vezes. Então, eu acho que, para mim, eu também sentia bastante isso, pelo menos eu sentia bastante, assim, parecia que faltava alguma coisa, né? Eu tinha muito a falta de alguma coisa, o que é isso que está faltando, né? E com a minha profissão, eu faço muitas coisas, assim, por exemplo, a gente tem o projeto do pré-vestibular, né, que ajuda as pessoas a ingressar no curso que elas desejam, né? Eu tenho o projeto Rocket Girls, Meninas na Astronomia e na Astronáutica, que visa incentivar as meninas a ingressarem em carreiras científicas, né? Por exemplo, trabalhar com mini foguetes aí para eventos e tal.
tem o projeto do programa de iniciação à docência, que é para ensinar os futuros professores a melhorar a formação deles, né? Então, tudo isso, sabe, foi preenchendo, e eu me sinto muito contente por poder, com o meu trabalho, poder ajudar outras pessoas, poder melhorar o mundo, né? Eu acho que isso, para mim, é o que me preencheu, esse sentimento de que está faltando alguma coisa, né? Então, eu fico muito contente, né? É muito trabalhoso, mas eu fico muito contente de ter esse sentimento, e à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai encontrando pessoas que pensam como eu penso, então a gente vai formando uma rede assim, de pessoas que têm objetivos parecidos e que querem melhorar o mundo, porque o mundo, se você vai ver as notícias, é muita desgraça, muita coisa ruim, né? Então, através do meu trabalho, eu me sinto muito realizada por poder, através da educação, melhorar, eu pelo menos tentar melhorar algumas coisas, que por mais que sejam muito pequenas, imagino que pela minha existência, talvez esteja melhorando a vida de alguém. Então, para mim, foi algo que preencheu um pouco esse sentimento de vazio e me tornou uma pessoa muito realizada, porque eu descobri um dos sentidos da vida, né? O sentido, para mim, da vida é conseguir fazer com que outras pessoas tenham uma vida um pouco melhor, ou que consigam pensar ou ajudar outras pessoas também, né? Então, até no projeto Rocket Girls, eles falam sobre lugar de mulher é onde ela quiser, e conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado. Então, acho isso extremamente importante, porque por isso que eu escolhi a licenciatura, né? Esse sentimento de, como é bom alguém poder aprender, né? Como é bom eu poder estar ajudando alguém, né? E com isso a gente se ajuda também, né? Como, não sei quem fala, mas tem uma frase assim: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores, né? E eu acredito muito nisso, né? Que fica sempre muito mais coisas para a gente que está tentando fazer algo do que para quem está recebendo esse algo, né? E nesse caminho a gente se junta com pessoas incríveis e faz a vida valer a pena, né? Eu acho que tem que ter objetivos na vida, e objetivos bons, né? Que nos levem a coisas boas e que a gente possa tentar transformar esse mundo num lugar um pouquinho melhor. Estamos precisando mesmo, né, de um mundo melhor. Esse ano de 2020 está mostrando tudo que a gente nunca vivenciou, né? Muitas coisas queimadas, né? A própria pandemia e outras situações totalmente adversas, até mesmo as chuvas de asteroides, né? Então, a gente está vivendo um mundo diferente, e eu acho que é um momento que a gente precisa mesmo valorizar mais a vida, né, o outro, perceber o quanto a gente precisa do outro também, né, para seguir em frente. A gente não está podendo se ver pessoalmente, mas às vezes uma ligação, um zap, né, uma mensagem, você faz tão bem a pessoa que nem você mesmo imagina o bem que está fazendo para aquela pessoa, né? Então, a gente precisa muito uns dos outros, isso é muito bom. E então vamos, quem é a próxima? Eu. Marina? Sim, a última. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Pode continuar sendo esquisita. Eu ia dizer isso. Porque na época, talvez até mais do que 10 anos atrás, eu ainda sou, né? Só que hoje em dia eu me orgulho disso, né? De ser estranha. Porque no ensino médio tinha muito isso, né? Pelo menos quando a gente é adolescente, tem muito isso de querer ser aceito, né? E eu me sentia assim porque eu tinha roupas muito simples, minha forma de falar era muito simples,
gostava muito de estudar, então eu não tinha um perfil de ser popular na escola, né? E, claro, eu tinha 2 amigas, assim, que eram incríveis, mas era isso, né? Então, me sentia muitas vezes solitária ou isolada, né? E ficava triste por isso, né? Mas eu era daquele jeito, né? Eu era estranha, esquisita, né? Pelo menos não era um perfil, né, da maioria. Não era o vai com as outras, né? Que, por exemplo, na época, o pessoal gostava do quê? Ir para a Avenida beber, essas coisas, sabe? Eu nunca gostei desse tipo de coisa, sabe? Então, eu me sentia muito excluída, né? Muito, assim, parecia que não estava no lugar certo, vamos supor assim. E eu achei muito interessante, quando eu fui para a graduação, e principalmente para o mestrado, para o doutorado, que eu consegui ter esse sentimento de pertencimento, né? Que eu encontrei pessoas que me aceitavam, mais pessoas, né? Que me aceitavam, me valorizavam da forma com que eu era, esquisita, né? Com coisas assim, por exemplo, na época do mestrado tinha uma bota, né? Eu tinha uma bota e um chinelo. Então, eu fazia exercício com bota, eu ia fazer reuniões com orientador com bota, tudo com bota, porque não tinha outro calçado, né? Então, melhorou muito também desde lá minhas condições financeiras, né? Mas eu, na verdade, sempre gostei, eu acho, de ser... nunca entendi muito esse negócio. Então, muitas vezes até meu marido tem que me explicar algumas coisas, tipo, que são coisas, assim, sociais, né? Por que eu tenho que usar coisas de marca, né? Por que eu tenho que... não é que tem que, né? Mas, tipo, se você não faz, você é um pouco excluída. Por que é valorizado quem tem um carrão? Por que é valorizado que tem uma casa? Para mim, parece coisas muito superficiais. Eu nunca consegui entender isso na época e ainda não entendo, né? Então, muitas coisas têm que ser explicadas para mim, porque parece que não tem, né, sentido. Se você pensar, não tem muito sentido, porque que tem que, sabe, ter algumas convenções que eu não consigo compreender, né? E porque eu acho que realmente é muito supérfluo, né? Só que daí acaba que muitas vezes você é excluído. Mas nesse ambiente acadêmico, eu me senti muito em casa, porque essas pessoas também veem essas coisas como muito supérfluas. É muito mais importante outras coisas. Vamos gastar o tempo estudando, vamos gastar o tempo tentando ajudar, vamos tentar passar... quantos problemas tem? Então, vamos tentar resolver algum desses problemas, ao invés de ficar olhando para essas coisas supérfluas, né? Então, eu diria isso para mim, continue sendo esquisita e dando valor para o que realmente importa, né? Realmente tem muitas coisas que têm valor que não são aceitos, né? Ou não são tão valorizados, né? Até pela mídia, né? Por exemplo, meu sonho é ter uma casa com piscina. Mas quantas pessoas que têm casa com piscina que realmente vão na piscina, né? Ou, por exemplo, meu sonho é ter muito dinheiro. Mas quando você ficar velhinho, o que você lembra, né? Ou eu, por exemplo, o que eu lembro? Eu lembro das viagens, eu lembro muito das experiências, né? Então, o que é importante mesmo é criar memória, né? Criar boas memórias e bons vínculos. Que é isso que a gente vai lembrar. A gente não vai lembrar, em 2009 eu tinha um carro tal, ou em 2009 eu tinha uma casa de tal marca, né? Eu não... Claro, se for confortável, você realmente pode, mas não essas coisas não... São muito vendidos pela mídia, mas não trazem realmente uma felicidade, né? E não trazem... memórias, não é isso que deixa as pessoas felizes, não é coisas, memórias e bons vínculos, né? Então, acho que isso que vocês têm
em geral, acho que talvez na época eu me sentia bastante excluída, ou sei lá, deslocada. Não era excluída, acho que é deslocada a palavra. Mas mesmo a gente se sentindo às vezes assim, não percam a esperança. Sempre tem aquele grupo que vai parecer mais com você e você vai se sentir acolhido, né? A gente sempre encontra os pares, né? Isso. E eu tenho pessoas que valorizam muito os bens materiais. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, ao invés de valorizar o ser, o saber, o seu próprio eu, né? Uhum. E aí se sentem, às vezes, até despreteridos quando está num grupo em que dá valor a outras coisas que não são essenciais. Trazem conforto, mas não são essenciais, né? Mas desculpa, só complementando, esse final de semana eu assisti o filme Parasita, né? Não sei se vocês já assistiram. Mas não, ainda ele traz esse... Não, assisti sim. Que às vezes essa diferenciação social, ela não é boa para o pobre, mas não é boa para o rico também. Porque não. atraindo muitos interesseiros, né? Muitas pessoas, às vezes, então você sempre tem que ficar preocupado, desconfiado, né? Então, diferença social não é bom nem para rico nem para pobre. Todo mundo deveria ter as condições mínimas para viver bem, né? Sim, concordo. Bom, estamos chegando ao fim. Alguém tem alguma pergunta? Professora Iraildes, que não estava no início, quer dar uma palavrinha com a Mara? Então, gente, boa tarde. E depois eu consegui entrar, porque assim que acabou eu fiquei tentando entrar, mas cheguei a tempo de ouvir a maior parte da entrevista. Foi muito gratificante, acredito que para as meninas, essa experiência de ouvir mais experiências de mulheres incríveis, bem resolvidas, realizadas em suas profissões, na vida pessoal. Esse lado humano da nossa entrevistada foi bastante tocante, o ponto alto. Jamais usaria a palavra esquisita, não. Ser fiel às suas origens, ao seu ponto de vista, isso é... Você é uma doutora, mas eu acho que a coisa mais brilhante em você é a manutenção do seu jeito de ser. Eu tenho assim, muita coisa em comum. A questão de vir num ambiente humilde e da gente realizar através do estudo, do conhecimento. Eu falo isso sempre para as alunas. O estudo leva aonde a gente quiser, não só a mulher, porque se a gente polarizar demais a coisa, a mulher não, o ser humano, eu acho que o estudo leva aonde quiser. Você pode sonhar um dia ir a Paris, Nova York, Londres, Japão, não que isso seja o máximo, mas que seja o que você retentou, como as memórias, ter as memórias, foi o que você sonhou e tentou fazer e conseguir. E o meu sonho é ter o doutorado em física, em medicina, não importa, seguir o sonho. E essa coisa da gente se manter fiel às origens, a autenticidade, é assim, acho que a marca mais brilhante, até do que o seu doutorado. Parabéns mesmo. Obrigada, Iraildes. Desculpa, Iraildes. Você é professora da escola? Sim. De qual área que você é? Língua portuguesa. Ah, bacana. A gente tem um projeto aqui de Show das Ciências com uma professora de língua portuguesa. Então, a gente trabalha bastante nas áreas também, sabe? É que o projeto da Viviane, no início, ela chamou professores de ciências, tinha de geografia e de língua portuguesa, mas o CNPq lá não autorizou o pessoal da língua portuguesa e da geografia. Mas eu estava tão apaixonada pelo projeto das meninas e mulheres que eu fiquei como professora colaboradora. Legal. Estou reiterando sempre essa experiência que as meninas estão tendo, e nós também, né, Márcia? De vivenciar várias coisas ao longo desse projeto, muito interessante. Eu só reiterando que eu falei esquisita, porque era como eu me sentia. Eu também me senti assim. Por isso que eu fiquei aqui assim, quieta de ouvir isso e de dizer, meu Deus, não foi só eu que passei por isso.
Marina, quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida ainda? Não, eu só queria agradecer por ter participado e ter escutado a gente, respondido as nossas perguntas. E é isso. Que você consiga mais seus sonhos também. Giovana? Eu também não tenho nenhuma dúvida, não. Quero agradecer também por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. E é isso, obrigada. Então, a gente, dessa forma, vai encerrar, né, a nossa entrevista com a Mara Fernandes, licenciada em Física, né, e agradecer pela sua presença, pelos seus momentos aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua vida, das suas experiências, né, e trazendo só coisas boas para as meninas. Acredito que tem acrescentado muito para elas em conhecimento, em experiência de vida, né, porque tudo isso é importante. Obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns pelo trabalho. Até mais. Obrigada. Sucesso. Meninas também. Boa tarde. Boa tarde.